Já estamos no segundo trimestre de 2022 e esta já é a lição de número 2, sal da terra e luz do mundo. O que é candeia, alqueire e velador? Você vai se surpreender com o significado dessas palavras e abrir a sua visão ao entendimento de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Será se alqueire ali é medida diária de uma terra? Ou será que é outra coisa? Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer este versículo? O que é não se conformar aqui? Segundo Jesus, devemos ser luz do mundo ou somos a luz do mundo? Paulo, quando escreve a Tito, capítulo de número 2, versículo 14, ele diz que Jesus veio para purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Será mesmo que é assim que esse texto está escrito? O que significa a expressão bíblica, o mundo jaz no maligno? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A pergunta que eu faço é, quantos são os frutos do Espírito Santo aqui? Venha comigo, eu sou o evangelista Enéas Alcântara e você está no meu canal Enéas Alcântara EBD direto ao ponto. Essas e outras curiosidades e conhecimentos bíblicos dentro da lição de número 2 você estará assistindo e aprendendo nesta aula. Vamos lá, eu volto em instantes. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Esta é a nossa lição bíblica da escola dominical do segundo trimestre de 2022. E hoje estamos na lição de número 2, sal da terra, luz do mundo. Estaremos tratando, como é o propósito aqui deste canal, indo direto ao ponto. Nosso propósito aqui é discutir ou dar subsídios de todos os títulos e subtítulos que temos nessa lição. Obviamente, para não tomarmos tempo, não perderemos aqui tempo na leitura da revista, uma vez que você a tem aí na sua mão. Então, trataremos de todos os títulos, de todos os subtítulos, dando subsídios daqueles melhores possíveis para que você possa aí melhorar a sua aula da escola bíblica dominical. Nosso propósito aqui é trazer uma palavra diferenciada ou um subsídio diferenciado que possa realmente ser útil à tua aula aí nesse próximo domingo. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Evangelho está nos chamando aqui para salgar e para iluminar. Nas curiosidades bíblicas, nós já dissemos, Jesus, ele falou para nós sermos o sal, ou ele disse que nós éramos o sal? Pois bem, a resposta está aqui no nosso texto áureo. Jesus dá uma palavra afirmativa. Vós sois o sal, vós sois a luz. Ele não está pedindo para você ser, ele está dizendo que você é. Vale muito a pena iniciar a discussão do texto áureo passando aos seus alunos esta posição. Jesus foi afirmativo em dizer, vós sois, e não um pedido, para que nós sejamos, ok? Então, o Evangelho aqui, ele nos apresenta como sal e como luz. Isso é muito interessante. A verdade prática fala que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável, uma vez que nós somos vistos pelos homens.
Você já deve ter escutado alguém dizer, né? Olha, os crentes leem a Bíblia, mas os não crentes leem os crentes. Eles não leem Bíblia, mas eles leem a nossa vida. Uma vez que a nossa influência ela é importante nessa sociedade, nós devemos sim, então, nos apresentar como sendo o sal e sendo a luz, ok? A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Você vai perceber aqui Jesus usando de uma figura de linguagem ou de um artifício linguístico chamado de metáfora, que usa comparação. Essa é a ideia de Jesus. Jesus, ele em muitos de seus ensinamentos, usa metáfora, usa comparação. O reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. E aí nessas comparações, Jesus vai ensinando. Aqui no Sermão da Montanha, que é o tema de todo esse trimestre, Jesus não faz diferente. Ele usa de metáfora desde o capítulo 5 até o capítulo 7, onde começa e onde termina o Sermão da Montanha. Ele vai usar muitas comparações. E desta feita, ele usa como comparação do cristão o sal e a luz. No versículo 15 da leitura bíblica em classe, ele vai dizer assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador. Temos aqui 3 palavras: candeia, alqueire e velador. Essas 3 palavras precisam ser bem entendidas dos nossos alunos para que eles possam compreender qual é o real sentido desta comparação aqui dada no versículo de número 15. Segundo aí mais uma, de nossas curiosidades da abertura, está aqui o que é candeia, o que é alqueire e o que é velador. Candeia é esta peça aqui, vou colocar ela aqui do ladinho. Esta peça é a candeia, uma peça de barro, e esta daqui é da época de Jesus, onde eles colocavam ali um combustível que alumiava a casa das pessoas, uma vez que ainda não era inventada a energia elétrica. Então a candeia era como se fosse uma lamparina para alumiar as casas das pessoas no período noturno. O que Jesus então está dizendo não se acende uma candeia desta e se coloca debaixo de um alqueire. Temos aqui uma palavra que comumente nós conhecemos como uma medida de terra, de área de uma terra, Olha, eu tenho um sítio de um alqueire, eu tenho uma fazenda de 1000 alqueires, e nós usamos essa expressão como medida de área de uma terra. Porém, há uma base nisso daqui. A etimologia da palavra alqueire como medida de área de uma terra surge justamente do que realmente é o alqueire. Então vamos lá. O que é um alqueire? Alqueire é isso daqui. Se você for um mineiro ou alguém como eu, nascido em um lugar do interior, em uma cidade do interior, você vai ter vai saber muito bem o que se trata esse alqueire. Nós comumente chamamos de balaio, o famoso balaio. Colocava-se nas cangaias dos animais duas, uma de um lado e outra do outro lado, um balaio de um lado, outro balaio do outro lado, um alqueire de um lado do animal e outro alqueire do outro lado. Esse alqueire, esse balaio que era posto sobre os animais, servia para colocar os grãos, os cereais, as sementes, dentro desse balaio, que era chamado de alqueire. E essas sementes iam até a tampa, e com o passar do tempo, à época, eles usavam essa medida como uma medida onde pudesse plantar aquelas sementes que estavam naquele balaio, naquele alqueire. Então, o que cabia em cima ou dentro de um alqueire
Era as sementes que se plantava em um pedaço de terra onde se era chamado de alqueire. Eu não sei se eu fui claro, mas vamos lá. As sementes que estavam dentro do alqueire, espalhada e plantada na terra, alcançava ou era plantada em uma área que esta área foi chamada de alqueire por conta do balaio, por conta daquele alqueire que era colocado sobre os animais. Então, qual é a medida de um alqueire? A medida que era própria para plantar o que cabia dentro do balaio, dentro do alqueire. Olha que legal, né? Esta é a etimologia da palavra alqueire, medida diária de uma terra. Portanto, a palavra alqueire é este balaio. Então, voltando ao texto, o que Jesus disse aqui? Olha, não se pega uma candeia e coloca debaixo do balaio, debaixo do alqueire. Não, você vai esconder ali e a chama da candeia pode até se apagar, porque o balaio vai tampar ali o oxigênio. Aí ele diz assim, não é isso que se faz. Antes, você pega a candeia e coloca no velador. O velador aqui nesse versículo é um suporte para se colocar velas ou a candeia. Geralmente era uma peça como essa daqui, uma mini mesa de um pé somente, onde em cima desta mesa, que geralmente era redonda, se colocava a candeia, a lamparina. Essa peça também era usada em tamanhos menores, não como essa, mas assim, desta forma. Se colocava também aí no velador, por exemplo, um coador de café ou um enfeite de cozinha. Então, velador era a peça ou um suporte onde se colocava a candeia, ou seja, próprio para a candeia, próprio para a lamparina. Jesus então está dizendo, olha, a candeia, eu não pego ela e coloco debaixo de um balaio, não coloco debaixo de um alqueire, mas sim pego ela e coloco no lugar próprio, no velador. Ok? Esse é o entendimento claro que fica aqui do versículo 15, que está na leitura bíblica em classe. Vamos lá. A introdução da nossa lição vai contar o propósito dessa lição, dizendo que é enfatizar o papel do sal e o papel da luz. Nós vamos ter coisas interessantes aqui para falar sobre esse papel do sal e o papel da luz. Uma vez que nós não devemos ser, nós somos. Vamos reforçar isso por toda essa aula. O primeiro subtítulo da lição é o sal tempera e conserva. Temos aqui então dois papéis para o sal, né? Temperar e conservar. Primeira definição aqui que a Bíblia dá a palavra sal aparece como substância branca usada para ou como tempero. Perceba que aqui ele vai falar do sal como algo visível e algo bonito de se olhar. É lindo isso daqui, olha, o sal é bonito, é de uma cor clara bonita. Toda vez que olhamos para o sal, admiramos a clareza do branco que ele possui. Nas nossas vidas tem que ser a mesma coisa. As pessoas precisam olhar para nós e perceber essa substância branca, essa clareza de Deus nas nossas vidas. Primeira comparação ou metáfora que fazemos aqui é esta, né? A boniteza da cor do sal. Você vai encontrar aqui também alguns significados para a palavra sal, que no grego é alas. O primeiro significado é como tempero. Segundo significado, como substância fertilizante para a terra arável. Eu quero frisar nesse segundo aqui, porque quando Jesus vai falar, vós sois o sal, ele fala, vós sois o sal da terra. Então eu quero usar bastante esse segundo significado, porque o segundo significado da palavra grega é alas, sal no grego, é como substância fertilizante para a terra arável. Então é uma substância que é colocada na terra e ela serve para arar a terra, ou vai ser próprio preparar a terra para o plantio.
próprio para preparar a terra para o plantio. Olha, é muito interessante isso aqui, dá um esboço aí de uma mensagem nesse sentido aí, da importância do sal para a terra. O terceiro significado da palavra alas é como substância que conserva os alimentos. E o quarto significado como sabedoria ou graça no discurso. Está lá em Colossenses esta comparação. Vamos frisar então aqui no segundo significado que o comentarista coloca: substância fertilizante, ou seja, substância que vai tornar a terra fértil. Você, igreja, eu, igreja, sou o sal da terra, ou seja, aquilo que traz fertilidade para a terra. Sem nós, essa terra não produziria, seria uma terra morta, mas nós somos o sal para dar vida, para fertilizar essa terra arável, ok? Vamos lá. Segundo subtítulo aqui é a importância do sal. Qual é a importância que o comentarista coloca aqui? Primeiro, podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor. Ok. À primeira vista eu disse que o sal é bonito, porque ele tem uma cor branca, clara, que chama a atenção. Nós, como sal da terra, temos que demonstrar esse brilho dessa cor branca, clara, que vai iluminar a terra, somente na beleza do olhar. Ou seja, é aquele momento que alguém passa por você, mesmo sem saber que você é um cristão, ele vai dizer, né, olha, aquele camarada ali é um crente, aquele homem é um servo de Deus, aquela mulher é uma serva de Deus. Como ele pode saber isso, sendo que não o conhece? É porque carregamos a marca do sal, a clareza do sal em nossas vidas, algo que vemos ao primeiro olhar. Agora aqui da importância fala de sabor, e sal dentro da saleira, ainda que esteja em um pote da Tupperware, ele não vai ter sentido algum. Se ele estiver dentro da saleira, ele não pode dar sabor. O que muitas das vezes tem acontecido com o sal da terra? O sal tem ficado dentro da saleira chamada templos. Não sai dos templos, só vai aos templos e dá clareza somente lá dentro. Não dá sabor fora da saleira, porque se ficarmos somente dentro da saleira, como eu disse, ainda que seja uma saleira da Tupperware, você não vai ter sentido ali, porque a primeira importância do sal não é somente o olhar e ver a clareza, a boniteza da cor do sal, mas o fato dele dar sabor. E para dar sabor, não pode ficar dentro da saleira, tem que sair para fora das quatro paredes, tem que temperar este mundo. E quando tempera, é lindo isso daqui, viu? Quando está na saleira, o brilho é bonito, a cor é bonita, tudo é válido, maravilha. Temos mesmo que ser bonitos, chamarmos a atenção, sermos bênção, né? Por onde nós passarmos. Todavia, se ficarmos somente nessa capa, dentro da saleira, não vai ter sentido. E quando o sal começa a dar sabor? Quando ele não aparece. Olha que coisa linda. Então a primeira importância do sal é quando ele dá sabor. Quando o sal dá sabor, ele não aparece. Então há momentos que o brilho do Espírito Santo, o brilho de Deus na sua vida, como sal dessa terra, vai aparecer. Mas há momentos que você não aparece. Há momentos que você está temperando e no momento de dar esse tempero, você não aparece. Quem é que olha para um prato de arroz, de feijão, de macarrão, qualquer que seja o prato, e encontra sal lá à vista? Não se vê, mas ele está lá, dando sabor. Então não se preocupe. Se você é uma pessoa que está aí fazendo algo para o Senhor e que muitas pessoas não têm visto, fica tranquilo. Isso quer dizer que você é sal. Uma vez foi vista, mas agora você não está sendo visto porque está dando sabor, está misturado no meio para poder dar gosto a essa terra. Muito lindo isso, né? Vamos lá.
A segunda importância do sal está aqui no segundo parágrafo. Outra função do sal é preservar o alimento da deteriorização. Veja bem, se nós não estivéssemos neste mundo, este mundo estaria pior do que o que já está. A igreja de Cristo na terra é o que tem conservado ainda. É por isso que somos muitas das vezes chamados de conservadores. Porque a função do sal, realmente, na família, nós somos conservadores. No vestir, nós somos conservadores. Naquilo que falamos, nós somos conservadores. Nas nossas opiniões políticas, nós somos conservadores. Porque esta é a função do sal, conservar. Porque se não fosse a igreja, se não fosse o sal dessa terra, este mundo com certeza estaria muito pior do que o que já está. Como é que esse mundo tem sido conservado? É porque ainda existe a igreja na terra para falar sobre as coisas que eram más e que continuam sendo más, as coisas que eram boas e que continuam sendo boas. É nosso dever conservar, a boa índole das famílias, a boa índole do ser humano, através de sermos o sal, ok? Está aqui então as duas importâncias do sal. Primeiro, dá sabor, que é quando você não aparece, e o segundo é quando você conserva, quando você é o conservador deste mundo. Terceira subtítulo da lição aqui é o cristão como sal. Veja que reforçamos mais uma vez que Jesus, ele não está pedindo para ser o sal, ele está dizendo que, ou seja, afirmando que somos o sal. Então, o cristão como sal, ele deve influenciar o mundo. Eu me lembro aqui, obviamente, trago esse versículo como um apêndice aí para a sua aula de escola dominical, Romanos capítulo 12, versículo 2. Coloquei aí também na curiosidade, na chamada, onde diz lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A exegese aqui desse versículo faz muito bem o uso dela, uma vez que conformar aqui ou não se conformar aqui não traz o sentido de protestar, de dizer eu não concordo com este mundo, eu não sou a favor desse mundo. Não é esse o sentido exegético aqui que Paulo escreveu aos Romanos. O sentido de Paulo aqui é tratar de uma forma. Ele está dizendo, olha, não entre na forma, ou não seja conforme este mundo, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos. Isso aqui é lindo, Ele não está mandando nós transformar o mundo, ele está mandando nós nos transformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ok? Então, não se conformar aqui não é protestar, é não entrar na forma. Se nós somos cristãos como sal, nós não entramos na forma do mundo, mas aonde o sal entra, ele faz diferença. Este é o sentido desse subtítulo. Você não vai conseguir, mesmo a açúcar, que é da mesma cor do sal, misturar os dois e dizer que ele vai ficar com o gosto do sal. Não, sal, ele pode se misturar com açúcar, mas se você prová-lo sozinho, você vai perceber o gosto que ele tem, porque ele não vira ou ele não toma o gosto da açúcar, porque está no meio da açúcar. Eu pego um copo de sal, ou melhor, um copo de açúcar e jogo uma pitadinha de sal. O gosto do sal vai sobressair ali, ou seja, vai continuar, melhor dizendo, ali. Ele não vai perder o sabor. Sal não perde sabor de sal. Então, cristão que é cristão, ele nunca vai perder o sabor de sal. Não importa onde ele esteja, ele não pega, ele não entra na forma do mundo, ele não se mistura e fica com gosto parecido, não, ele sempre vai sobressair, ele sempre vai ser sal, ok? Vamos lá, segundo título da lição é A Luz Ilumina Lugares em Trevas.
E o primeiro subtítulo aqui é o conceito físico e metafórico. Ele vai dar então aqui a ideia ou a definição desse conceito físico e metafórico, ou seja, de comparação. A luz agora, uma vez que falamos do sal no primeiro título, agora vamos falar da luz, aquela da candeia, né? Do versículo 15 da leitura bíblica em classe. A luz procede dos corpos celestes, o comentarista coloca, que tem luz própria, estrela, refletida pela lua, pelos planetas e etc. Aqui o comentarista vai dar a ideia de que luz, ela tem que ter luz própria, ou seja, ela tem que ser geradora dessa luz. Então, eu não posso refletir a luz de outro. Eu tenho que ter luz própria em mim. Você não pode ser lua, porque lua não tem luz. Agora, você pode ser sol, porque sol tem luz própria. Então, a importância do cristão ter essa comparação. Você não pode simplesmente refletir uma luz, mas você tem que ser essa luz que é refletida ao mundo. Essa é a ideia da comparação aqui, ou da ideia metafórica, né, que Jesus usou nesta passagem. O segundo subtítulo da lição é o cristão como luz. Então, se lá nós falamos no primeiro título de um dos subtítulos, o cristão como sal, agora o cristão como luz. O cristão como luz, ele não pode ser colocado debaixo do balaio, debaixo do alqueire, mas tem que ser colocado no lugar próprio, no velador. Ou seja, você tem que aparecer. Luz, irmão, não tem como você esconder, nem as trevas pode deter a luz. Então, o cristão como luz precisa ser aquilo que Jesus realmente afirmou. E é aqui que o comentarista coloca essa firmeza, que ele não mandou sermos luz, ele disse que somos a luz. Então, como luz, não deve o cristão ficar embaixo do alqueire, mas ser colocado no velador, no local de destaque. Geralmente a peça de velador, se não era aquela mesinha, ela era colocada em uma parede, em um lugar alto, para que dali o velador ou a lamparina, né, o candeeiro, pudesse iluminar todo aquele ambiente. O cristão como luz precisa estar em um lugar de destaque, em um lugar que apareça, e não sermos aí um agente 007 de Jesus, né? Aquele agente secreto que não sai ou que trabalha em um emprego há anos e as pessoas muito depois, por um acaso, descobrem que aquele homem ou aquela mulher é um cristão. Não, se você é descoberto como cristão depois de muitos anos no seu serviço, quer dizer que até aquele momento você esteve debaixo de um balaio, debaixo de um alqueire, mas quando você aparece, você está no velador. Deus não quer que nós nos coloquemos debaixo de alqueire, mas quer que nós apareçamos, que nós estejamos em um local de destaque. Quando nós aparecemos, as pessoas até às vezes se assustam, né? Eu tenho um trabalho particular que ajuda pessoas a se formarem no ensino médio, usando aí o apoio, né, que o governo federal dá para todas as pessoas, que é o Enseja. Todo ano as pessoas fazem uma prova lá pelo mês de agosto e, se passar nessa prova, eles recebem o certificado de ensino médio. O que eu faço aqui na minha cidade? Eu ajudo as pessoas, eu faço as inscrições dela de graça, eu dou um cursinho para elas, para que elas possam ir bem no dia da prova, e depois tenho o prazer de ainda tirar o certificado dela na instituição e entregar para elas, né? E essa ajuda que eu estou dando é aparecendo no mundo. Nós não devemos se aparecer no mundo somente com uma gravatinha bonitinha ali, para que as pessoas me vejam, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou aquilo outro. Não. Como é que o cristão aparece como luz? Fazendo ações de boa vontade que venha engrandecer o reino de Deus
aqui nessa terra. Todas as vezes que eu dou o cursinho, eu digo às pessoas: querem me pagar? Me paguem. Sabe como? Indo à igreja e agradecendo a Deus por essa porta e por essa oportunidade que Ele abriu a vocês. Tá vendo? Há diversas maneiras para você aparecer nesse mundo como luz. Pense uma aí e comece a aparecer aí na sua cidade. Hoje nós temos as redes sociais que nos ajudam muito a aparecer. As pessoas precisam ver a luz brilhando onde quer que seja. Alguns vai dizer: está fazendo só porque está querendo se aparecer. Nós não estamos querendo se aparecer, nós aparecemos porque somos luz, ok? Deu para entender? Fale isso para a tua classe. Não queremos se aparecer ou se mostrar. Nós queremos, na verdade, resplandecer. Nós queremos aparecer e não se aparecer. Há uma diferença aí e os irmãos com certeza entenderam. Não há dubiedade de palavra, como o comentarista coloca aqui nesse tema. Vamos lá. Terceiro subtítulo da lição é A Luz em Lugares de Trevas. Bem sabemos que este mundo ele está em trevas por todas as partes. E a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas vão embora. E quem é a luz? Nós. Nós somos a luz. Então, uma vez que estamos nesse mundo, nós estamos aqui para fazer a diferença. Luz onde chega faz a diferença. Se você ainda não fez a diferença na sua região, na sua comunidade, na sua cidade, na sua igreja, no seu departamento, se você não fez a diferença, alguma coisa está falhando aí nessa luz, porque luz onde chega faz toda a diferença. Vamos lá, o comentarista coloca aqui que nós precisamos estar no local onde Deus nos chamou para fazermos brilhar esta luz, intermédio do quê? Das boas obras. Sim, você precisa fazer as boas obras, porque esta é a função do cristão. Sabemos bem que não somos salvos pelas obras, mas as obras seguem aqueles que são luz de verdade. E aqui nós temos uma palavra que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2, versículo 14, que Deus veio purificar para si. Na chamada eu falei disso. Alguém vai dizer assim: um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, como se fosse aqui 4 características do povo que Deus veio purificar. Mas não é essa a etimologia desse, ou melhor, a exegese desse texto, até porque ele é muito simples de se entender se respeitarmos as vírgulas que ali está. Paulo escreveu sim, que Jesus veio purificar para si um povo seu especial, não tem vírgula entre essas duas palavras, seu especial, aí que vem a vírgula. Então, qual é a primeira característica do povo? Um povo que é exclusivamente de Deus, ou seja, seu em especial. Essa é a primeira característica. E a segunda, ali em Tito 2:14, é um povo que zela, ou seja, zeloso de boas obras. A segunda característica é um povo que zela, que cuida das boas obras. Se você não cuida de boas obras, está faltando luz aí na sua vida, ou você não está cumprindo o chamado a qual Deus te colocou neste mundo. Todo mundo que é luz, ele precisa aparecer, ele precisa brilhar e ele precisa fazer boas obras, porque o cristão, ele zela pelas boas obras. Então, meu irmão, aproveite aí. Se você ainda não ajudou alguém este mês, esta semana, este ano, não cruze os seus braços, mas mão ao arado e vamos lá zelar, cuidar das boas obras. Esta é a função da luz quando ela está em meio às trevas. O terceiro título da nossa lição e último título vai tratar dos discípulos que influenciam. Estamos vivendo momentos tão difíceis que nós estamos sendo mais influenciados do que influenciando. Perceba o perigo aqui. Deus nos chamou para influenciar e não ser influenciado.
Tome cuidado com isso daí. Primeiro subtítulo aqui é sendo sal. O segundo vai falar sendo luz. Então vamos lá. Sendo sal, ou seja, na prática. Em prática, o que é ser sal? Já falamos algumas coisas aí. Zelar pelas boas obras, né? O sal, irmão, está dizendo o comentarista aqui, ó, ele não aparece. Não aparece, como eu já disse, quando ele está temperando. Então, como é que você é sal de verdade? Quando está bonitinho lá dentro do saleiro? Não. Sal de verdade precisa cumprir a função a que veio. Sal de verdade precisa colocar em prática aquilo para que ele foi chamado, temperar, conservar. Ou seja, quando eu sou sal de verdade, quando eu saio da tapoeira, quando eu saio do saleiro e eu aplico a fazer aquilo a que eu fui chamado, né? O comentarista aqui coloca, ó, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Uau, que coisa linda, né? Outrora vamos aparecer, porque sal ele aparece, porque ele é bonito, à vista ele é muito lindo, chama a atenção. Por isso que o cristão chama a atenção. Nós nos vestimos bem na igreja porque chamamos a atenção, comportamos como um cristão porque chamamos a atenção. A nossa fala não tem palavras de baixo calão porque nisto chamamos a atenção. O nosso proceder, o nosso caráter é diferente porque chamamos a atenção. Todavia, como que eu vou ser sal de verdade? Quando eu não só chamo a atenção, mas quando eu trabalho ocultamente e silenciosamente. Ninguém precisa ver muitas das suas boas obras, mas você está sendo enxergado por Deus. E Ele está falando, eu estou vendo, você está sendo sal de verdade na terra. Sendo luz, segundo subtítulo, como luz o cristão deve brilhar. Brilhar aonde? Primeiro, brilhe na sua família. Preze da sua família, conserve a tua família, esteja sendo exemplo para a sua família. Você brilhando dentro da sua família, você vai se unir à igreja, que é um conglomerado de famílias, e ali a luz vai brilhar ainda mais forte, porque você brilhou na sua família. Também na escola, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você precisa brilhar. Se não está tendo brilho, você está falhando aí nessa ordem de Deus, dizendo que você é um sal, ou melhor, nessa afirmação de Deus, dizendo que você é uma luz, melhor dizendo. Terceiro subtítulo da lição, ele vai dizer a influência cristã. E aqui o comentarista vai colocar que nós precisamos aparecer ainda mais, uma vez que ele diz nesse subtítulo que o mundo jaz no maligno. O que é jazer no maligno? Digamos que esta revista é uma criança de colo. Eu pego a criança de colo e eu a balanço. Quando eu estou balançando, eu estou jazendo ela para que ela fique confortável e tranquila em meu colo. O que a Bíblia está dizendo, e o comentarista coloca aqui, 1 João capítulo 5, versículo 19, é que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no braço do maligno. Por isso a importância de sermos sal e luz neste mundo. Eu sei que muitos pastores bem intencionados, alguns até influenciam tanto a cidade, que coloca nas entradas da cidade, né? Esta cidade é do Senhor Jesus. Toda vez que eu leio uma frase como essa, como eu disse, eu sei que os pastores e as pessoas que a colocam, essa frase, colocam com o sentido de abençoar aquela cidade, né? Todavia eu digo, bom que fosse. Porque se essa cidade fosse do Senhor Jesus, não haveria corrupção, não haveria prostituição, não haveria morte, não haveria mentirosos, não haveria sodomitas, não haveria nenhum tipo de corrupção. Então, a cidade, na verdade, está jazendo no maligno. Quem é do Senhor Jesus é o sal e a luz. A igreja de Cristo é do Senhor Jesus, mas as cidades
O mundo está jazendo, dormindo nos braços do diabo, do maligno. E o comentarista vai colocar aqui como é que nós reconhecemos um cristão que influencia de verdade, que tem influência de verdade. E aí ele coloca, quando o cristão coloca em prática os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Eu disse o fruto do Espírito, porque aqui respondemos mais uma curiosidade da nossa chamada. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas, olha o que a Bíblia diz, o fruto. A Bíblia não está dizendo, mas os frutos. Ele está dizendo o fruto. Então, logo deixamos bem claro aqui, nesse texto, que existe apenas um fruto do Espírito. Esse fruto, no texto vai apresentar, possui, por exemplo, vou usar aqui o termo gomos, possui 9 gomos, como se fosse uma mexerica. É um fruto só, mas tem 9 gomos. Todos esses gomos desse fruto têm que estar em prática. O cristão não pode dizer assim, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha arma não é. Não. Quem tem realmente o fruto do Espírito Santo tem todos esses 8 gomos, todas essas 8 características. E esta pessoa, aí sim, consegue influenciar o mundo em que está vivendo e não ser influenciado. Pensemos aqui nos pais da igreja, John Wesley, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, homens que influenciaram e não foram influenciados. Que você possa também ser essa pessoa que na rede social seja chamado de influenciador. Hoje em dia, esta palavra está na fama, né? Está sendo muito usada, os influenciadores aí da internet. Mas eles estão influenciando por coisas que muitas das vezes nem é a base da Escritura Sagrada. Agora, quando você é um verdadeiro influenciador do Evangelho de Jesus Cristo, você está cumprindo a missão a que você veio nessa terra. Chegamos à conclusão, então. Quer influenciar? Por que influenciar? Você deve estar pensando. Então vamos lá. Você deve influenciar para viver as verdadeiras mudanças que esse mundo é capaz de receber, de aceitar através da sua vida como sal e como luz neste mundo. Meu convite aqui, bora influenciar. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa aula da Escola Dominical, não deixe de ativar o sininho das notificações, se inscrever em nosso canal e nos seguir pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Que Deus possa abençoar. Evangelista Enéas Alcântara, e você está aqui no canal EBD Direto ao Ponto.